Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. É um prazer falar do sul do país para os demais estados deste Brasil afora. E também para aqueles países aí que fazem parte deste mundão de Deus. Nós estamos aqui hoje, a nossa convidada é Simone Schneider. Logo ela vai falar sobre o que ela veio nos contar e eu garanto que vai ser novamente um aprendizado. Por que não dizer uma mentoria? Mas então eu já vou pedir desde já, Simone, com poucas palavras, diga hoje para esse público, o pessoal que está assistindo, quem é Simone Schneider. Bom, olá, boa noite, né? Um prazer estar aqui contigo, Chiarelli. A Da mesma forma. Simone, a Simone é uma pessoa entusiasmada pela vida, é movida aí pelos desafios, né? E a minha vivência é com N cidades, com N culturas, e desde criança sempre rodei aí por esse Brasil afora. Então, o que me motiva é isso. É a vida, todos os desafios que a gente tem no dia a dia. Muito bem. Pessoal, nós estamos sozinhos hoje, quer dizer sozinho, é sem o nosso produtor musical, e eu já vi que eu deixei aí um furo, mas tudo bem, nós vamos consertar isso aí. Enquanto isso, Simone, fica bem à vontade, tem a Muito tua obrigada. água, tem a tua caneca, essa aqui já é tua. Eu Muito só tenho que soltar obrigada, aqui que linda! eu só tenho que soltar aqui o videozinho dos apoiadores, né? E antes nós tínhamos o produtor que fazia tudo isso para nós. Mas hoje todo mundo é multi, né? Todo mundo é Tem que multi. saber de tudo um pouco. E olha só, vamos degustar uma aguinha aqui, já vamos falar dos apoiadores, para o pessoal ver mais um detalhezinho. Tudo certo, agora estamos bem tranquilos. Simone, essa canequinha, ela é entregue para nós aí pelo, como é que é o nome mesmo? Espaço aqui em cima. Esquina 35, não espaço. Esquina 35. Pessoal, você que precisa de algum tipo de material aí personalizado, Esquina 35 tem essa caneca aqui maravilhosa. É um dos nossos apoiadores. Agora que vem essa época de festas aí, sugestão para presente de Natal também. Tem a caneca assim, tem aquela com a foto da pessoa, enfim, tudo que é tipo de personalizados é com o Esquina 35, tá? Só entrar em contato com eles lá e eles estão dispostos a atender a todos vocês. Eu sou um dos apoiadores também, apoiando esse projeto. O canal Paródia Gospel também é um dos nossos apoiadores. Esse eu acho que está parado novamente, isso aqui nós já vamos corrigir. E vamos iniciar então. Simone, me diz uma coisa, tu é natural de que cidade? Eu sou natural de Venâncio Aires. Venâncio Aires, como é que tu veio parar em Lajeado? Isso é uma longa história. Então vamos a ela. Começou com meu pai e com a minha mãe, né? Sim. Então se conheceram, moraram um tempo em Venâncio, pai de Lajeado, mãe de Venâncio, na construção da rodovia que liga Venâncio a Santa Cruz do Sul. A RS. A RS. E aí o pai trabalhava na consultora Castilhos, e aí casaram, e aí veio eu, né? Veio eu. Só que eu morei muito pouco tempo em Venâncio, porque como o pai ele era encarregado de obra, ele era transferido para muitos lugares. E a gente foi morar no Paraná. Qual é a cidade do Paraná? Nossa, morei em tantas, mas Francisco Beltrão, Conheço Beltrão. São Miguel do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Olha só que Piraquara, foram inúmeras cidades. cidades. E aí a gente vinha aqui para Venâncio quando em férias de final de ano, férias de escola. E aí, com o passar dos anos, o pai se aposentou e aí ele quis retornar, morar em Venâncio. E aí, então, fui apresentada ao meu excelentíssimo, né, num baile lá na Vila Arlindo. E aí, então, vim morar em Lajeado por causa do Marco Daniel, então. Hoje tu é casada? Sou casada. Filhos, quantos? Eu tenho um menino, Sim. O Matheus, de 23 anos. 23 já? 23. O que ele faz atualmente da vida? Hoje ele é assessor de comunicação do SEAT e ele é videomaker. Que bom! Tinha que ter trazido ele pra cá. Pois é! Dar um apoio aí. Mas, Simone, eu estava dando uma olhada ali, tu me mandou algum material, eu vi que é um material bastante amplo, né, e bastante, são vários assuntos, né, que tu atua, né. O teu primeiro emprego, pelo menos, tu estudou na região, isso tu já estudou aqui na nossa região, né, na região de Venâncio ou de Lajeado, ou como é que foi quando tu começou a... Eu finalizei a minha graduação e fiz meu mestrado aqui na Univates, né, isso lá em 1999,
E depois fiz o mestrado em 2010, Uhum. aqui na Univades. Mas eu iniciei o meu estudo, estudei sempre no Paraná. Para aquelas pessoas que estão acompanhando aqui e ainda não sabem o que tu faz da vida, podia simplificar aí para... Sim, de formação todo mundo acha que eu sou bióloga, né? Porque eu trabalho com... Inclusive antes de ler, inclusive eu. Porque eu trabalho com meio ambiente, então estou sempre Sim. envolvida com isso, né? Com projetos na área de meio ambiente, mas eu sou química industrial e então tenho mestrado na área de ambiente e desenvolvimento, o que abriu bastante o leque de trabalho, né? Profissional. Mas atualmente o que eu faço? Eu sou diretora técnica analógica, que é uma empresa que presta assessoria aos municípios, né, do Rio Grande do Sul, na área de licenciamento ambiental e na área administrativa também. Tá? Então, em função de toda a minha trajetória, são 22 anos de trajetória de vida pública e privada. Como diz o outro, não é 22 dias, né? Não é, 22 é uma vida, meses. né? É uma vida. Simone, quando tu começou, tu estava estudando lá e tu ainda não tinha o teu primeiro emprego. Qual foi o teu primeiro emprego? O que tu... Foi professora. Professora? Professora hoje do ensino fundamental, né? Era hoje do 5º ano, eu acho que sei. Eu era professora da 5ª, 6ª e 7ª série e num colégio de freiras lá em Laranjeiras do Sul. Esse foi o Isso é meu Paraná? no Não, Paraná. Paraná. Esse foi o meu primeiro emprego. Olha Tinha só. 18 anos. Sim. E fui prof da minha irmã, inclusive, na 5ª série. E aí, e de ciências... Deve ser complicado, né? Sim, né? Eu nunca me esqueço... Não pode forçar, não pode... mas eu nunca... Como era uma escola de irmãs, então, Sim. e muito rígidos, né? Eu nunca me esqueço quando eu tive que mandar o primeiro bilhete para casa dela, porque ela não tinha feito a tarefa. Sim. E eu, professora, então, de ciências e de matemática. Sim, olha só. Esses dois. Matemática, eu sei que as pessoas sempre têm prof de matemática, né? Professor de física, né? Ah, sim, a Todo gente não mundo tem gosta. uma de química, né? Parece que dá um certo... Eles dizem, esses professores tudo louco aí dessas áreas. Não, mas sempre fui uma prof bem tranquila, assim, porque eu gosto muito de ensinar. E eu penso que isso vale para o profissional da gente também. Quando o conhecimento, ele só é bom, né, quando tu consegue compartilhar, quando tu consegue trazer ideias novas para as outras pessoas também e fazer a diferença na vida dessas pessoas. E tem pessoas, né, que eles sabem, mas não conseguem passar o conhecimento adiante, né? Sim. Eu já conversei com pessoas na área da informática, principalmente, o cara é um crânio, e uma situação X lá, ele precisou dar aula, não desenrolou a fita. Ele falou assim, eu não consigo, eu sei... São perfis muito diferentes, né? Porque tu estar à frente de uma sala de aula, por exemplo, ou com pessoas num chão de fábrica, em que tu tem que ter um palavreado diferente com cada situação, com cada tipo de pessoa que tu vai lidar, né? Não adianta falar muito técnico num chão de fábrica para os operários, que eles não vão entender. Exatamente. Então, isso também faz com que a gente tenha que se desenvolver diariamente nesse processo. É um aprendizado, né? É uma espécie de um camaleão, né? Sim. Que tu tá lá, tu tem que ser aquela pessoa. Não adianta tu vir com normas muito técnicas, né? Tudo bem, vai ter alguma coisa, mas muito também não adianta. Que a pessoa vai estar aí. Tu não vai ter um resultado positivo lá na ponta. Né? Se tu dizer, porque a lei exige, tem que falar a língua deles, né? Exatamente. Como nós vamos fazer, como nós vamos chegar lá, né? E muitas vezes o que eu percebo é que dentro das empresas e dentro dos municípios também, eu enxergo muito isso, né? Tem aquelas pessoas que são mais antigas no setor, mais antigas lá dentro da empresa, e elas, querendo ou não, mesmo que elas não tenham faculdade, elas têm o conhecimento do dia a dia. Do dia a dia. Né? Isso é fundamental, elas também precisam ser escutadas e isso tem que ser levado em consideração. Né? São um termômetro, né? Se tu ouvir aquelas pessoas, tu vai saber exatamente o que está acontecendo, né? Sim. E depois moldar conforme precisa ser moldado, né? Porque e muitas vezes aquilo que a gente aprende lá na faculdade não dá certo daquele jeito, né? Então, quem realmente sabe e conhece o dia a dia tem que ser levado em consideração por essas pessoas. Eu sempre digo, tudo tem a manha, né?
qualquer serviço, mais simples que seja, tu pega um cara na construção civil, ele vai botar areia na betoneira. Existe uma manha para isso. Porque Sim. se tu não fizer, tu vai dar dor nas costas, tu vai fazer mal feito, né? Uhum. Então tudo tem os macetezinhos, né? Então o negócio é as pessoas é aprender qual a forma mais E fácil, hoje em né? dia é muito dinâmico, né? Então, o dia a dia dessa área de meio ambiente, né, a gente tem uma realidade nova todos os dias. Cada empreendimento que é visitado por mim ou pela equipe técnica, por mais que seja uma oficina mecânica, uma chapeação e pintura, ela tem uma característica diferente uma da outra. A indústria de fabricação de alimentos, por mais que fabriquem a mesma bolacha, mas todas elas têm uma realidade diferente. Né? Elas têm um produto diferenciado por N motivos, elas têm diversas pessoas que trabalham dentro desse contexto, né? Então nunca é igual, é sempre um desafio novo. Pois bem, depois que tu saiu ali da parte de ser professora, né, dessa função aí, qual é que foi o teu segmento dali? Tu foi para onde? Dali, então, fui prof. Aí depois eu trabalhei na rádio, aí vim para o Rio Grande do Sul, né, nesse período, em Venâncio, então trabalhei na rádio fazendo programação dos intervalos das propagandas. E como é que era esse trabalho? Tinha que digitar, então era para o Zé, que ainda é locutor na rádio de Venâncio. Então a gente digitava os cartõezinhos com as ofertas das fruteiras do Eu sei, tipo supermercado, umas fichinhas umas assim, né? fichinhas, E ele hoje. ia, né? E daí tu Ele ia levava lendo e para ele, separando. exatamente. E aí tu escalonava num programa de computador essas propagandas, de tempo em tempo. Cada 10 minutos, música. uma música, a propaganda. E eu nunca me esqueço que no primeiro dia de trabalho, ele disse que você tem que digitar tudo isso aqui. Digitar não, né? Datilografar, porque era na máquina de escrever. Sim. E aí eu disse, não, isso não tem problema, porque eu tenho curso de datilografia. Sim. E aí fiz as propagandas e você insere aqui nesse programa. E aí inseri, só que eu inseri, acho que todas no mesmo horário. Moda bicha. E aí daqui a pouco começaram a ligar para a rádio. Olha, minha propaganda não saiu, era das 10, não saiu. A outra era das 10h10, não saiu minha propaganda. Daí fomos ver o que tinha acontecido. Eu tinha colocado tudo no mesmo horário. Mas depois a gente ajustou e deu tudo certo. E chegou algum caso que te chamou a atenção, assim, de algum erro, algum equívoco, alguma coisa que tenha sido engraçada, que tenha saído no ar, com um pouco por forma de digitar? Não, isso não me lembro, assim. A única coisa, assim, que foi naquele primeiro dia ali que eu coloquei tudo numa mesma programação, no mesmo horário. Não tinha como sair. Saiu de uma propaganda só, né? Na verdade, os locutores da época, né, os chamados nego velho, né, que sabiam fazer isso aí, né, eles tinham também aquela coisa do improviso, né? Existia, às vezes, um erro de datilografia. Sim. Ali, ele lia, mas ele já matava, né, já conseguia superar aquele erro, não precisava pronunciar, né? Porque, às vezes, no datilografar podia acontecer alguma coisinha ali, né? Sim, e a palavra ter... E eu acredito que acho que até eles liam ou já sabiam como é que funcionava aquilo, né? Então, até para fazer teste para locutor, uma época que eu fui fazer ali na Rádio Independente, e tinha um erro, proposital tinha um erro, né? Aí eu fui ler aquilo, eu caí no erro. Não. Eu não tinha o dom da coisa, né? E daí, depois da rádio, então, eu já estava namorando aqui, o lajadense, e aí vim morar para cá, e comecei como estagiária na Secretaria do Meio Ambiente aqui em Lajeado. Do Meio Ambiente. Isso aí, lá em 2000. E vamos falar um pouquinho do nosso município. Eu acredito que tu tenha coisas boas para falar do município e também do Vale do Taquari. O que mudou daquela época para hoje? Como é que a forma do Vale do Taquari pensa e como é que tu avalia tudo isso aí? Eu penso que o Vale do Taquari evoluiu muito, né? Então, de 2000 para cá, praticamente todos os municípios se organizaram na questão de meio ambiente, têm os seus departamentos próprios, né? Alguns já têm equipe técnica própria também. Então, quanto a isso, houve bastante evolução. Mas, por outro lado, nós somos um vale que ainda temos muito a crescer na questão do saneamento básico, né? Que é o nosso tratamento de esgoto. Sim.
que é a questão do abastecimento de água. Então, alguns municípios ainda não conseguem atender 100% do seu território com abastecimento de água potável. Tá? Então, essas são realidades que ainda precisam ser modernizadas, precisam ser priorizadas dentro desse contexto. Eu acredito que na tua época lá que tu trabalhou na secretaria, tu deve ter enfrentado, porque as coisas vêm mudando, né? Até de forma rápida. Mas eu imagino assim, o município, as pessoas, o cidadão comum, ele era acostumado, essa árvore aqui está atrapalhando, ele tirava fora por conta, né? Uhum. E a coisa começou a mudar, começou a ter ordem, né? Não, isso aqui não pode tirar, ou vai fazer um loteamento, por exemplo, não era simplesmente botar lá um trator de esteira lá e derrubar tudo, né? Tu deve ter enfrentado algum tipo Sim, com a questão do parcelamento do solo, que a gente diz, né, dos loteamentos, sim. E até hoje não mudou, né? Até hoje não mudou, porque ainda a gente tem muitos empreendedores que não inovaram nessa área e Sim, continuam atuando como lá atrás, sim, né, 20 anos atrás. sim. Então, que achavam que era muito mais fácil colocar lá o trator de esteira, derrubar tudo e depois regularizar, do que fazer o procedimento certo, né? Então, hoje a gente ainda tem alguns casos que isso acontece, né? Primeiro eu vou derrubar tudo, depois eu vejo como é que faz. Por que que ainda acontece? Porque nós temos uma legislação muito fraca nesse sentido. Então, hoje, um exemplo que aconteceu há poucos dias, teve um empreendedor que cortou Mata Atlântica, então, que é o que a gente tem no Morro Gaúcho, né, no Morro São José, em Sim. Arroio do Uhum. Meio. Aqui a gente tem ainda alguns pontos com essa vegetação aqui em Lajeado, mas, então, no município, que não é aqui do Vale do Taquari, mas é próximo, cortou 3 hectares de mata nativa Nossa, para fazer o nossa. empreendimento. A lei daquele município dizia que para aquele corte daquela vegetação dos 3 hectares, a multa dele era de R$ 800. Então, Deu risada. né, Paga os o que que 800. você vai fazer, Sim, né? Vai pagar os sim, 800, paga os porque o 800. crime quase que está compensando, Sim, né? sim, Já em outros municípios a gente tem multas bem severas, sim. né, que não compensa. Mas é por isso que ainda acontece, né? Mas é uma cadeia talvez de falhas, né? Porque para iniciar um loteamento, por exemplo, não tem que ter já a placa, a licença, né? Dizendo que está tudo certo, ok? Sim, A sim. liberação, né? Eu acompanho, eu observo muitas coisas em Lajeado e vejo que, lá, tá, vai começar, já está a plaquinha dizendo qual é que é o protocolo, não é? Enfim, a A liberação, a licença? licença, né? Tá Sim. tudo certinho. Uhum. Então, a princípio, eu acredito naquela placa, né? Então, Sim. né? Quando tem a placa é Sim, porque é já está porque já tudo deu certo, certo, né? né? Agora, quando há uma movimentação que eu já presenciei em várias de madrugada, de Sim, ligarem, né? A patroa ligar, olha, tem movimentação, tem 2 tratores de esteira, tem não sei quantas retroescavadeiras dentro do mato. Na é, madrugada é porque está fazendo eu coisa já errada, passei né? por lugares assim de domingo ver trator, né? Tá, o dia inteiro, o dia inteiro. Mas As enfim, pessoas podem chamar a atenção, podem assim se perguntar. No final de semana, é justamente no final de semana que acontecem essas coisas erradas, sim, né? Às vezes as de pequena proporção e às vezes as de grande até grande, proporção, sim. né? Então, quero fazer um loteamento, na primeira eu vou limpar, ou quero cortar aquela árvore que está dando folha e está me incomodando, né? Então, tem disso. Então, acontece no final de semana, muitas vezes. Hoje tu presta serviço também para Richter Group, né? Sim, sim. Já há bastante tempo, há muitos anos já. O que tu poderia dizer deles assim em termos de exemplo, não exemplo, são bons, são ruins? São ótimos, né? Não porque o Juca é meu cliente, né? Mas ele tem uma trajetória, né? E quando ele começou com a Richter, ele sempre disse, né? Ele é muito visionário. Então, ele sempre disse, eu quero fazer sempre tudo da melhor maneira possível, o mais certo possível, para que a gente não tenha empecilhos no caminho. Porque hoje o empreendedor que é organizado e cumpre o passo a passo, né? O checklist que precisa, Tem ele vida longa. ganha, sim, ele ganha tempo com isso, né? Porque vai entrar para ser analisado esses processos nas prefeituras e tudo certo, Sim. né? Então se procura desenvolver o projeto da melhor forma possível. E hoje com a Richter, então a gente tem um trabalho diferenciado
nos produtos que eles entregam, né? Eu usei o nome da Richter Group porque o Juca também participou aqui, o Juca também é meu amigo, Assisti. e uma oportunidade eu trabalhei com ele também, e sei da forma dele trabalhar e dessa seriedade que ele tem nos negócios, né? Então, pessoas que têm esse perfil são pessoas que têm vida longa nos negócios, né? E acabam sendo exemplos, acabam sendo motivo de inspiração para muita gente. E eles ali fechou o casal, né? Eu não conhecia a Josi, né? Acabei figuraça. também fazendo podcast com ela, mas a gente deu risada aqui, enfim, também empreendedora, né? Também Sim, ligada no 220. É legal, né? Legal, é um casal que puxa aparelho, então eu fiquei bem contente aí. A gente está citando o nome aí porque são coisas que também marcaram. Mas essa parte, o que mais tu presta serviço hoje, Simone? Hoje, então, a gente tem o nosso maior carro-chefe é entregar aos municípios a parte do licenciamento ambiental. Então, nós somos equipe técnica das prefeituras na análise dos processos de licenciamento ambiental. Então, tu tem lá a tua oficina mecânica, precisa encaminhou na prefeitura o licenciamento, né? O teu técnico fez teu projeto e a gente valida isso para que a tua licença possa ser emitida ou se tenha alguma complementação, alguma adequação. E um dos outros, então, que nós trabalhamos, um dos outros braços da lógica é a questão dos planos de saneamento básico, né? Que é onde a gente desenvolve um planejamento estratégico para os municípios de 20 anos em 4 eixos, que são o abastecimento de água potável com qualidade, o tratamento de esgoto, né? A questão do recolhimento de lixo, então dos resíduos, e a drenagem das águas de chuva. Então, essas é o novo marco do saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020. Ela trouxe muitas responsabilidades para os municípios, né? Dentre essas responsabilidades, os seus planos de saneamento. Sim. Então, é o planejamento estratégico. É qual que é o raio-x da tua cidade e como você vai desenvolver a melhoria da tua cidade nos próximos 20 anos. E como está a escala, assim, vamos falar de Lajeado, como é que ela está nesse ranking? Ela está legal, não está, deixa a desejar? Lajeado hoje tem uma estação de tratamento, que é ali em Moinhos, né? Ela atende uma parcela da população, né? Uma parte de Moinhos, ali da Coab, eu acho que estão ampliando para a questão do bairro florestal, mas ela poderia atender muito mais, né? E o restante, então, do município é atendido pelo aquele tratamento convencional que a gente tem na nossa casa, que é fossa séptica, sumidouro, ou fossa filtro, sumidouro, né? Então, temos que evoluir. A gente vê algumas empresas, né, às vezes construtoras, às vezes empresas particulares, né, que estão preocupadas com isso, estão fazendo por conta própria, né? Mesmo quando não estavam ainda cobrando, já estavam fazendo. Tem exemplo de algumas empresas em Lajeado, né? Que fazem estações de tratamento por conta para tratar o efluente. Os prédios, né, agora que constroem dos apartamentos, né, de residenciais, eles já por si só já estão fazendo, muitas construtoras já estão fazendo as estações de tratamento. Aqui no Vale, por exemplo, Estrela é um município que tem uma legislação em que se o empreendedor vai fazer um loteamento e tem recurso hídrico num raio de 1 quilômetro deste empreendimento para receber, com capacidade de receber o efluente tratado desse loteamento, ele tem que fazer uma estação. Não pode mais ser fossa, filtro, sumidouro. Então, o empreendedor, em contrapartida ao seu empreendimento, tem que fazer a estação de tratamento. Uma pergunta, Simone, não sei se tu sabe me responder ou não, mas com o teu conhecimento, assim, porque eu vi algumas imagens de Lajeado de cima, né? Me parece que tem tanta área verde. Como é a tua forma técnica de analisar esse Lajeado, digamos em forma de pulmão? A gente está legal ou não? Tá péssimo, tá ruim? Porque sou leigo, eu olho, eu vejo tanta área verde, cara, quando tu tá por terra, parece que é só calor, é desmatamento, não tem árvore. Mas quando eu olho por cima, eu vejo uns pedaços assim, lajados, até no centro. Centro não, vamos pegar ali a parte do hidráulica ali. Ali tem uns pedaços grandes. Como é que eu... Não, nós temos áreas com bastante vegetação, né, de importância dentro desse contexto, né, a gente está inserido dentro do bioma Mata Atlântica, né,
Então, nós temos vegetação ainda deste bioma, Alto Conventos, a parte ali da montanha, né? Tem o Jardim Botânico, tem todos aqueles empreendimentos que estão ali no entorno, Sim. que tiveram que deixar também essas áreas preservadas, né? Então, nós temos uma grande quantidade de área preservada. O que nós precisamos, de repente, enquanto cidadãos, é ter um olhar para essas áreas, né? Porque se não tem um cuidado com elas, vai lá, cai uma árvore, corta outra árvore, quando vê, a gente vai diminuindo esses fragmentos. Então, Tá? num contexto geral, hoje estaria legal. Sim, hoje nós temos Porque eu vejo áreas assim, riquíssimas. porque às vezes eu vejo assim, né, tiraram uma árvore lá. Vamos pegar um exemplo, né? Eu como estou na área imobiliária, às vezes eu olho aquilo e eu entendo de uma forma. E às vezes quem não está entende diferente, daqui a um pouco a tua opinião também é diferente. Mas vamos pegar assim, Santa Cruz, né? Santa Cruz tem aquela área verde no centro, aquelas árvores, né? Aquele corredor verde. Daí Lajeado, quando se tira algumas árvores do centro, daí existe toda aquela polêmica, né? O cidadão vai e fala e acontece, briga, esperneia. Isso aí, existe uma compensação? Tirou porque realmente teria que tirar? Isso aí seria um problema? Levantaria a calçada, cairia em cima de carro? Como é que funciona isso? Nós temos vários olhares com relação a Sim, isso, né? mas Então, a se eu parte tenho, técnica, digamos, se ela está comprometida, a sanidade da árvore tem está que tirar. comprometida, está Sim, apodrecendo, enfim, né? Por tá doente, tem que tirar, porque de uma hora para outra ela pode cair em cima de um carro, em cima de uma pessoa e sim, causar um dano a um patrimônio de terceiro. sim, Tirar por tirar, não, sim, né? Às vezes as pessoas, e já aconteceu, na minha época, inclusive aconteceu em Lajeado, e eu acredito que hoje aconteça também, né? A gente era uma farmácia no centro, a gente ia lá, plantava árvore. sim, A moça, o gerente da farmácia ia lá, puxava, dava um puxãozinho para ela não pegar. E assim foi umas 5 vezes, sim, né? Então, porque não quer que tampe a fachada. sim, Essa árvore vai crescer, vai tapar minha fachada. Só que também precisa da sombra, sim. né? No verão, para o carro estacionar, para ficar um ambiente mais agradável de se conviver. Então, ainda o que falta nesse sentido é a educação das pessoas, Educação. de manter, né? Mas não há, quando a gente tira uma árvore da calçada, a gente deve repor outra. Sim. Uma outra naquele local, né? Ou próximo. Agora, quando eu corto uma árvore na minha casa, e se essa árvore é nativa, eu tenho que plantar 15 no lugar dela. Sim. Né? Porque aí tem a legislação toda que Mas eu fala sobre isso. Eu acho que então, de uma certa forma, é feito isso, né? Quando tira uma árvore, quando a gente vê lá, tem uma árvorezinha, há menor, pouco tempo né? atrás é que deu uma confusão ali na dentro, né? Isso. Tiraram umas árvores bem antigas que realmente não elas estavam levantando a calçada, né? E não tinha como fazer a poda de raízes para organizar o piso. Então as pessoas tropeçavam, acabavam caindo. Então tiraram. Mas plantaram outras, e já com um tamanho bem legal, né? Porque isso também é importante, não adianta tu tirar e plantar uma mudinha de 30 centímetros, né? Tem que plantar uma árvore já feita. Então esse olhar as pessoas eu acho que deveriam ter, né? Porque a mídia, todo mundo vai e fala sem saber o que está falando, né? Sim. Eles têm uma ideia e saem falando. A mídia está aí, as redes sociais estão aí, né? E muitas vezes as pessoas falam daquilo que não entendem. Que não entende, não, a grande maioria é formador de opinião, né? Ele vai ali. Aconteceu esses dias aqui num município próximo, então a patrã pegou um produtor que estava cortando vegetação em estágio já avançado, um mato bem fechado, no final de semana. E aí eu tirei um tempo para ir olhar na notícia, no site da rádio, lá no Facebook da rádio, os comentários sobre aquilo, né? Aí tu vai ver que as pessoas que estavam falando sobre este município, sobre este acontecimento, elas não eram daqui. Né? Tinha lá 40 comentários, 30 comentários eram de pessoas que nem conviviam na região. Né? Então, muda, né, de um estado para o outro, tu tem outra realidade com relação à legislação. Né? Então, tem que ter um filtro com relação a isso, que nem tudo que está lá está sendo exposto por aquelas pessoas com relação ao meio ambiente realmente é fato.
Simone, como é a Simone fora desse corre-corre? O que que tu gosta de fazer, assim, que as pessoas, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Ah, esporte, por exemplo. Pratica algum esporte? Ou o que que tu... Bah, essa Fora, pergunta, fora da, ai, meu Deus, fora agora eu do vou teu, ficar... Meu Deus, esporte. fora do teu Eu corre, joguei assim, basquete por muitos anos, né, na juventude, mas hoje eu não... Hoje eu confesso que eu sou sedentária, né? Então, uma caminhada, assim, de vez em quando, né? Mas por enquanto não tô fazendo nada. e Sou bem sedentária. tu tem algum, eu sempre faço essa pergunta sempre, tu tem algum dom, assim, que talvez as pessoas não conheçam? Eu perguntei uma vez para um cara, não era no programa, né? Tu tem algum tipo de dom? Ele falou assim, eu mexo as orelhas. Ah, esse é o teu dom, tudo bem, porque eu não consigo, então. Encarei como um Ah, dom. tá. Não, o meu dom é cozinhar, eu acho. Cozinhar. Que Sim, legal, eu que legal. Ah, amo é um dom cozinhar. gostoso. Eu amo. Então, o que eu gosto de fazer quando eu não tô na correria? Eu gosto de ficar em casa. Sou uma pessoa muito caseira. Então, eu gosto de ficar em casa. E gosto de cozinhar. Gosto de ter os meus. Algum prato específico? Eu gosto de tudo, assim. E Lá em casa, eles gostam da comida de panela, da carne de panela, do arroz com que é gostoso, feijão, né? Que é né? Isso. gostoso. Mas eu já gosto de fazer uma comidinha Mais elaborado. mais Mas o incrementada. incrementar, tu chega até onde, mais ou menos, só isso? Ah, um belo de um risoto, uma Sim. bela de uma Ah, massa, um que legal. Que peixe, legal. Ixi, legal. um filé Wellington, eu arrisquei esses dias, então ficou bom E quando tu tá também. na cozinha ali, Simone, eu sou assim, quando eu tô na cozinha, eu não quero ninguém nem perto, sabe? Eu tô ali, a pia, ali tudo é meu. Eu não Eu quero, sou uma me pessoa. atrapalha. Eu falo assim, deixa eu sozinho, quando estiver pronto, eu chamo todo mundo. Não, eu não me atrapalho. Eu gosto de ter gente. Eu sempre dizia, né? Minha próxima cozinha vai ser uma bancada bem grande para todo mundo sentar ali, eu ficar Ah, cozinhando de fazer tipo a frente, ilha, né? porque normalmente a cozinha, o fogão, a gente fica de costas, Sim, né? sim. Eu disse, eu quero o fogão aqui, a pia aqui, eu quero todo mundo sentar de frente olhando, Ah, não, mas daí cozinhar, tu quer uma cozinha né? profissional para fazer programa de... Mas então, eu fiz, né? Olha E só. aí eu gosto da movimentação, mas eu sou ciumenta com a minha cozinha. Sou Sim, que é bem teu, é ciumenta. teu, teus talentos, as Então, coisinhas, tudo assim, eu gosto de uma mesa bem bonita, bem posta, um prato bem feito, elaborado. elaborado, né? Gosto de um vinho e gosto de ter as pessoas ali pra gente conversar e ver fazendo a Pô, comida, mas né? tu poderia fazer um programa, né? Tu tem De em casa, culinária. tu tem em casa o videomaker, não sei mais o que, tu Ah, tem tudo. podia. Ah, pois é. Tu tem o dom de cozinhar. Pô, por que não surge alguma coisa aí? Com De produção própria, repente, né? né? Tu Pode já mora num ser. lugar diferenciado, um lugar assim que, pô, às vezes é um sonho para muita gente, né? Morar fora do centro da cidade. Então, quem sabe, né? É um sossego. Hashtag fica a dica, não Fica a é? dica, Fica a né? dica, é isso São aí. coisas diferentes. Mas, E além disso, então, falando um pouco mais, né, do que eu faço, assim, também faço assessorias aos gabinetes dos prefeitos, né, em função de ter toda essa caminhada dentro da área pública, né, e poder sempre colaborar enquanto a equipe está trabalhando a parte de meio ambiente, a gente pode estar ajudando a e construir hoje isso. tu tem uma equipe ou tu é sozinha? Como é que é? Não, hoje eu tenho uma equipe Uma equipe? multidisciplinar lá na empresa que me ajuda, né? Sim, Então tem biólogo, tem geólogo, tem engenheiro ambiental, então são profissionais que nos ajudam, né, sim. dentro dessa construção com os municípios, né? E tem o Uhum. Marco Daniel, que é meu marido, que faz a parte administrativa, né? Sobrenome dele, como é que é? Hinterhof. É, eu imaginava que era, não lembrava. Esse Bem cara. alemão. Como é que é? E ele faz o que ali na Ele faz a parte administrativa, administrativa? ele é técnico em agropecuária e técnico em mineração também. Mineração. Então, dentro dessa área, ele também ajuda, né, no desenvolvimento, na análise dos Sim, processos ali, mas ele faz a parte burocrática mesmo, né, e a coordenação da equipe, obviamente, quando eu não sim, estou, sim. né, então eu procuro passar bastante tempo com a equipe, mas nos últimos tempos, assim, o tempo está um pouco escasso, né, em função dos compromissos aí assumidos, mas a equipe a gente se fala por grupo, por videochamada, então a equipe Que ela é legal. fantástica nesse E o sentido. pessoal tem gostado, porque não é fácil tu entrar, digamos, para assessorar um prefeito, né? Não é fácil.
não. E como é que funciona essa contratação? É através de uma licitação? É uma coisa Sim, particular? Como é que normalmente é através de licitação, licitação? isso, né? Então a gente tem participa da licitação, Sim. né? Outras empresas também E vêm, depois que participam, está ali né? dentro, ó, agora E a sequência aí, é essa aqui. normalmente são 4, 5 anos que tu tem de contrato, né? Então, praticamente é um governo inteiro e depois, E é sim. complicado, né? Porque tu pega cada sistema, né? É um tipo de prefeito ou uma prefeita, é um tipo de ou um partido, tu É, enfrenta, né? E na sim, verdade tu vai ali para assessorar, né? sim. Todos eles têm Mas tu que sabe que em função da forma que eu conduzo, assim, né, de que a gente conduz, hoje eu não sou filiada a nenhum partido. sim, Então, e eu trabalho para o PT, para o PMDB, para o PSDB, para o PSD, para N partidos, sim, né? E o que a gente demonstra é que nós somos fiéis, eu sou fiel com o meu trabalho à pessoa que está, sim, né? Então, eu jamais vou dizer para um prefeito que isso aqui estava errado e vai entrar outro, eu vou dizer, não, isso aqui é certo. Não, né? Então eu tenho muito disso, fazer o certo, sim. né? Para que a gente tenha um resultado positivo lá no final. Então, tanto é que hoje eu tenho um município que eu atendo que era de um prefeito, mudou a gestão, e então, ele, em 6 meses, que era o período de renovação de contrato, quando chegou para renovar, ele disse, vou renovar, sem sombra de dúvida, Olha que né? legal. Porque de um outro partido, Sim, de uma oposição, né? Porque realmente é isso, é fazer o certo, sim. né? E com credibilidade. Então, hoje tem acesso a todos os setores no estado, né? Eu acredito que hoje esteja mais fácil até o próprio prefeito de trabalhar, porque tem tanta coisa também que penaliza ele, né? Então ele tem que cuidar, ele tem que andar, né? Dentro da. Eu penso que hoje os prefeitos, é muito difícil ser prefeito. Não, mas eu digo assim, antigamente a gente via milhares de cidades no Brasil, cada um fazia o que queria. A Ah, sim, prefeitura hoje tem era, uma a regra. prefeitura era dele, ele ia trabalhar o que queria, ele, né, Uhum, sim, sim. fazia, era Fazia a casa da acontecer. mãe Joana, né? Aham, E sim. hoje não, hoje tudo tem lei, tudo tem regras, né? Então, dependendo do que tu faz, a lei te pega por aqui ou te pega por lá, então tem que andar Isso na aí. linha, né? Ah, sim, tem que andar muito na E linha. E tem que ter uma fiscalização, equipe muito coesa com aquilo que sim, com que o prefeito efetivamente quer fazer, né? Então, também é desenvolver essas equipes, né? sim, Mostrar os caminhos, as oportunidades que se tem em fazendo a coisa acontecer. Porque sim. tem que acontecer. As pessoas que estão em casa, que dizem, eu pago meu imposto em dia, eu quero que a coisa ande, tem Pô, que andar, né? E o povo cobra, sim. né? Então, tem vezes que o prefeito não consegue ir em determinados lugares porque vai ser cobrado, né? Mas é Você por sabe que aí. rede social, às vezes, uma época eu até comentava, hoje eu estou bem afastado, assim, eu leio, não comento e fico pensando assim, se o cara fosse um advogado, teria tanto material ali para tu trabalhar, né? Porque as pessoas se acham no direito de falar o que bem entende, sem um pingo de propriedade, né? E sai falando aquilo e xingando. E eu pensei, meu Deus, quanto material que tu poderia botar aquela pessoa no, né? Sim, Tirar de circulação, né? sim. E por lei pode. É só pegar, Sim, fez porque tal coisa, junta as peças, pronto, aqui, ó. Né? mas seria uma bola de neve que não terminaria mais, né? Porque Sim, às vezes tem coisas lá, tem 50, 60, 100 comentários e que, né, se tu for ver, eles não têm coerência com aquela matéria que foi colocada, daí eu já estou trazendo os meus problemas pessoais, né? pessoais Sim, ou algo que eu não enxergue, porque dentro da administração pública tem um problema com relação às pessoas, né, com a comunidade. As pessoas têm que entender que não é o eu, é o coletivo. Né? coletivo. Então, se eu preciso aumentar o abastecimento de água de uma região, tem que atingir o coletivo. Eu não posso só atingir você e o teu vizinho. Sim, Né? Então, o município muitas vezes não tem como agir nessa situação quando é único, quando é pessoal. Né? sim. Mas quando é no coletivo é tudo mais fácil. Mas aí isso daria para nós conversar um dia inteiro, eu acho, sobre isso, porque é difícil fazer as pessoas entenderem. É, eu fico pensando, comento e falo e que coisas que não fazem um pingo de sentido.
E às vezes eu vejo assim, digamos, a administração vai mexer em algum ponto, né? E eles falam, ah, é porque não investe, mas eles não conseguem entender também que cada secretaria tem sua verba, isso aí é tudo já programado, não é uma É. coisa porque fez lá, que lá não tem a importância e porque não pega dinheiro daqui lá. E E eles, talvez o calçamento que está sendo feito na rua A é é, importante para sim, aquela não, comunidade, para e aquele o povo bairro. assim, mas eu tenho que dar risada, porque né, cada um tem o seu, enfim, cada um é livre para fazer o que quer, né? Mas a forma de, às vezes não entende e sai falando com uma propriedade, é que nem Sim. jogo de futebol ali na Copa, eu estava num lugar aí no último jogo do Brasil, e eu pensei, essa gente toda que está aqui, por que eles não estão lá? Teria resolvido, teria dado certo então, porque Uhum. eles estavam assim, eles sabiam a escalação, quem colocar, quem tirar, quem batia os pênaltis. Eu Sim. digo, olha só, estão perdendo tempo aqui do meu lado. O time está tudo ganhando dinheiro, Sim. né? É igual E o política, brasileiro é né? assim, Todo né? O mundo sabe. brasileiro Sim. ele tem assim, Sempre propriedade de em vai. falar, né? Em falar muito, 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 muito. Tu sabe que podcast é uma coisa bem complicada. A gente fala, tem que estar sempre cuidando. Tem sempre que estar cuidando, a gente tem que cuidar para não se espichar demais quando tu vê, tu entra numa área que não é tua, e quando vê, tu Uhum. faz alguma bagunça aí que eu acompanho os podcasts, né? Eu vi os famosos aí, às vezes uma palavrinha, uma coisa mal interpretada, e quando tem uma audiência muito grande, aquilo Sim, repercute, aquilo repercute te de uma derruba maneira, do dia né? para a noite. Tem pessoas aí que o próprio sistema YouTube não, ele não pode mais se pronunciar, Uhum. então é complicado, né? E só que às vezes também quando dá algum tipo de erro é aquela coisa assim, é o teu crescimento. Às vezes tu dá do dia para a noite, tu explode, né? Sim. E o que dá mais ibope? Né? Tu As erra o coisas, teu erro ou as, aquilo que tu faz de as bom? coisas negativas, porque eu vejo assim, a comunicação tem muito disso, né? De postar tragédias, né? Sim. Coisas, tu vai olhar ali, mas aquilo dá assim, ó, é comentário que não termina mais, Uhum. né? Então as Até pessoas, mesmo sobre acidentes, né? A parte é, de meio ambiente também. Então, saem as matérias, as pessoas fazem N comentários, né? Sempre pro lado negativo, tá? Mas, eu não trato. Para que fazer estação de tratamento de esgoto? Vão cobrar taxa? Por que eu tenho que me ligar na rede? E aí eu vou ter que pagar mais a minha conta de água. Mas, quando vai caminhar no final da tarde, que passa numa boca de lobo e sente o cheiro do esgoto, ela reclama que está fedendo esgoto, mas não quer se ligar na rede, né? Então, se pagar a taxa, ela foi lá e comentou que é muito caro, que ela não vai pagar, mas ela reclama que tem cheiro de esgoto na boca de lobo. esse cheiro aí, eu morava em Santa Catarina quando era criança, daí nós tínhamos visitar os parentes aqui. E esse cheiro só tinha aqui em Lajado. Aquele cheiro de boca de lobo ali das ruas do centro, ali lá onde eu morava não tinha. Pensei, mas que cheiro diferente. E eu, criança, nem entendia direito, mas achava assim, pô, Lajado tem essa característica. E sempre era verão quando eu vinha, né? Eu Uhum. pensei, mas que coisa, né? Que coisa diferente, né? E cheira muito ruim, né? E cheira muito Barata, onde eu ruim. morava não tinha barata. Eu morava no oeste de Santa Catarina, em Xaxim, tá? É uma região muito fria. Então, por exemplo, ainda mais nos anos Daí não 70, tem. né? Uhum. Então, assim, ó, a barata não tinha barata e não tinha esse cheiro. Pensava assim, como é que pode, vai para lá já aquelas coisas, né? É. Enfim, E aí as pessoas, né? Elas reclamam que tem, mas por isso que a gente não tem mais estações de tratamento, por isso que a gente não tem legislação hoje que obrigue as pessoas a se ligarem à rede, né? Então são vários fatores, mas todo mundo se acha no direito de reclamar. O caminhão do lixo, ele passa às 6 da tarde, mas eu coloquei o meu lixo às 19 horas, vai né? ficar Daí vai ficar até no outro dia quase às 24 19. horas, né? Quase 24. Daí liga para a Sim, prefeitura e diz, ó, o caminhão não passou. Mas que sim, hora colocou na rua? sim. Né? Uma situação que aconteceu, duas situações bem engraçadas até. Há uns dias atrás, no município, uma senhora ligou, eu atendi o telefone, daí a primeira ligação foi por causa do lixo. Ela disse, eu coloquei as minhas sacolinhas de lixo na calçada. O Sim. caminhão passou aqui na frente, não recolheu na calçada, e ele parou na esquina e recolheu dos containers. Daí eu expliquei para ela, olha, minha senhora, ele efetivamente, ele não vai recolher na frente da sua casa, é para Sim. levar no Se tá container. ali o container. Eu não vou. Dá 20 metros até o container, ela disse. Dá um terreno de diferença. Eu não vou levar lá. Bela Eu cama. pago meu imposto, Ah, não. e vocês têm que voltar aqui com o caminhão e pegar. Ah, sim. Né? Essa uma situação. Sim. Uma outra situação, uma senhora ligou e ela disse, eu queria agendar o corte de grama.
Gente, parece história de Nunca pescador, vi falar né? em Mas corte de grama. não é verdade. Isso faz um mês que aconteceu. Eu disse, um corte de grama. A estagiária que atendeu o telefone, ela, né, não estava entendendo. Eu peguei a ligação e disse, o que que era para a senhora? Eu quero agendar um corte de grama. Mas a senhora ligou para a prefeitura. Mas então, vocês não têm o pessoal? E esses que roçam na praça? Eu queria que eles viessem aqui em casa cortar a minha Cortar grama. grama. Porque eu já tenho 60 anos. Ah, não, eles Ah, decidem. sim. Sim, Né? Então, sim. mas eu pago no IPTU, limpeza Você vê como pública. eles são, né? Sim. Eles fazem meio de bobinho, mas eu pago meu Mas para IPTU, tu ver o que né? Sim, acontece. sim. E ela não estava brincando. Não, E eu ainda sei, bem, depois eu disse para os guris, eu achei que fosse pegadinha. sim. Né? Mas não era. Ela ligou justamente porque ela achava que ela tinha o direito de que a prefeitura fosse lá e cortasse a grama do pátio. Falar em corte de grama, eu quero mandar um abraço para a pessoa que corta a grama da nossa casa, né? É terceirizado. E hoje a gente tem uma surpresa, pela primeira vez na vida. Ninguém pediu para ele vir, ele veio. Opa! Daí a Mirtz falou assim: ué, quem é que cortou a grama? Eu digo, é o nosso cortador de grama que veio aí. Mas ninguém ligou para ele. Veio Não, mas aí. tá Mas a organizado, iniciativa na né? agenda dele. E com essas Sim. chuvas, deu sol, Sim. e realmente ela deu um Sim, lá up, em né? casa tá E daí virada eu uma... pensei assim, eu cheguei hoje, eu achei que ela me tinha ligado. Eu digo, ué, mas depois ela perguntou para mim, foi tudo? Não, olha, ele veio por conta. Ele tem a agenda dele, né? É isso aí, mas é assim, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, né? São as cidades voltadas para as pessoas. E as pessoas, elas precisam ser desenvolvidas, né? Nesse sentido. Então, do trabalho, de organizar a sua agenda. Porque uma cidade inteligente não é só uma cidade que tem internet disponível para todo mundo. São N coisas que trazem esse atributo para ela. E pessoas comprometidas, Comprometida, né? Esse é né? Pessoas que comprometimento, têm né? uma organização, elas fazem parte dessas cidades. Né? Embora seja no corte de grama, mas ele é comprometido com, né? Sim, tem uma agenda, tem um cronograma e, não deixa, Sim, e está entregando um serviço de serviço de qualidade. qualidade. Simone, tu falou de saneamento básico, eu me lembrei, eu olhei a matéria do Morongo, da Mormai, quando ele foi morar, ele é gaúcho, mas foi morar em Garopaba, e ele é médico, a formação dele é Uhum. medicina, né? Ele chegou em Garopaba, começou a atender lá em posto de saúde e coisa, e ele viu que tinha muito aquela doença chamada barriga d'água, se chamava antigamente Uhum. as crianças, né? E ele analisou tudo aquilo e ele falou assim, isso aqui tá tudo errado, essa cidade. Diz lá, era antes dos anos 70 ainda, final do ano 60 para início dos anos 70. Diz ele, isso aqui tá tudo errado, isso aqui precisa de saneamento básico, precisa ter banheiro nessas casas. Porque Uhum. era tudo a céu aberto, né? As pessoas faziam, as crianças principalmente faziam em Sim, pátio, né? sim. E daí ele falou assim, eu vou arrumar isso aqui. Eu vou dar banheiro para essa gente. Olha só. E daí ele acabou saindo da medicina, porque ele gostava muito de surfar, aquela coisa toda, Uhum. e botou a empresa no fim das contas e começou a ajudar, um por um lá, botar banheiro nas casas. E com certeza diminuiu o índice Não, de porque ele saúde como médico, pública. ele viu, não adianta eu chegar aqui, a situação, nós tem que, é lá no início, onde é que ela está sendo a causa, né? É lá que nós temos que corrigir, A né? falta do saneamento e a falta de tratamento da água, principalmente nas comunidades do interior, que ainda tem uma cultura em que, se eu coloco cloro, eu vou sentir um gosto, o cloro não faz bem para a saúde. Mas, às vezes, essas comunidades, tu vai pegar as análises de água, estão tomando água contaminada por Coliformes coliforme, fecais e por tudo, né? Escherichia coli, que traz Que é problemas bem pior. intestinais, né, infecção intestinal. Então, às vezes tu tá com uma virose, Não sabe tem um nem. surto, não sabe do que é. Muito provavelmente está ligado com a falta de saneamento. Pode ser o saneamento mais nas regiões de mais vulnerabilidade, que é por falta de banheiro, falta de tratamento de esgoto, ou pela água que tu está tomando que está contaminada. Sabe que uma época da minha vida eu fiz limpeza de caixa d'água. Mas era uma época que não era igual a hoje. Então, assim, ó, eu encontrei. As coisas mais comuns era encontrar passarinho, lagartixa, até gato eu encontrei morto dentro d'água. Sim. E assim, um prédio, às vezes, tomando aquela água. Sabe? Então, aí tem, para quem não sabe, né, tem o recipiente lá, existe um ladrão, então a gente começou a botar uma telinha para, por exemplo, pássaros e coisas não entrar, ou rato, alguma coisa, entravam pelo ladrão, caia dentro d'água,
E eles ficavam lá, morto, paradinho, assim, daí tu mexia na água, eles se desintegravam. Sim, isso aí. Tu sabe que hoje pela manhã eu fiz uma audiência pública em Eldorado do Sul e é justamente sobre o plano de saneamento que está sendo feito lá. E aí, algumas comunidades lá, elas não têm o reservatório de água. Então, ela sai do poço e vai direto para cada um, vai para sua caixa d'água. E aí nós perguntávamos, né? Quanto tempo faz que vocês não limpam a caixa d'água? Nunca limparam. Né? Eles levanta a mão aí, quem Sim. limpou esse ano? Ninguém limpou, né? Então, quem limpa nas casas? Nos prédios, tem todo um regramento da vigilância sanitária em cima do condomínio. Sim. Então, cada 6 meses tem que limpar. Mas, e nas nossas casas, como é? Quanta gente tem a caixa d'água em cima do forro e não tem tampa? Então, morcego, rato, gato, Sim. o que for. Vai tudo para dentro do passarinho, né? E fora que muitas vezes tem a sujeira da rede, né? Teve que fazer manutenção na rede. Um cano, né? Isso. E aí aquela terra vai ficar lá dentro do reservatório. Então, às vezes não adianta eu tratar minha água, mas se em casa eu também não tenho esse cuidado, né? E hoje, um dos maiores índices assim que a gente observa fazendo os planos de saneamento, trabalhando o saneamento básico das cidades, é que a maioria das doenças que são cadastradas, então, junto ao Ministério da Saúde, no DataSUS, enfim, elas são provenientes de alguma falta de saneamento, né? Seja por verminoses, seja por essas viroses, então, que a gente tem. A virose é, né? Às vezes os médicos não sabem nem explicar do que vem. Mas se a gente for parar para pensar, muitas vezes está dentro da nossa... de vírus, né? Isso aí, tá dentro da nossa casa, muitas vezes. Eu vi uma pessoa que criticava médico, né? Ele falou assim, médico não sabe o que é, ele bota lá virose. Mas muitas vezes não tem como identificar. Sim, mas eu pensei, para tudo existe um crítico, né? Sim, uma pessoa que, o médico não sabe, ele bota lá virose e lavou as mãos. É isso aí mesmo. E fora isso, então, né, nessa questão do saneamento, o lixo, que hoje nós não temos mais aterros sanitários quase que suficientes para todo esse material que a gente produz, né, nas nossas casas. As pessoas não participam de coleta seletiva, né, coloca tudo misturado, coloca ali fora, portão para fora, problema de quem recolhe não é mais meu. Mas não, né, o problema é nosso também. Somos parte. Sabe que eu moro aqui há 24 anos, então vamos jogar isso para trás, assim, eram poucas as pessoas que separavam o lixo. E a gente já vem nessa separação há bastante tempo, né? E daí largava ali, daí a coleta era tudo junto, não tinha também a separação da parte, né, dos departamentos aí. E daí tem professoras que moram por aqui e tudo, e a gente via assim, moravam, né? Eu pensei assim, pô, vocês não fazem isso? Pô, vocês são professoras, estão dentro de uma sala de aula, estão ensinando o quê? Se vocês não fazem isso? Né? Então eu ficava assim, apavorado, né? Aí falava, não, porque depois vai tudo junto, mas faz a tua parte. Às vezes as pessoas, elas ficam equivocadas com relação a isso, porque às vezes eu não tenho coleta seletiva, porque ou eu tenho uma coleta, mas é o mesmo caminhão compactador que passa para recolher. Mas devemos sim separar, porque a maioria das cidades hoje, mesmo que recolha no mesmo caminhão, todo esse material separado, ele vai para uma central de triagem. Lá a gente às vezes tem 30 pessoas trabalhando numa esteira e abrindo pacote por pacote e avaliando se é limpo ou se é sujo. Né? Então aquilo que já está separado, não importa que compacte, né? Porque quando o caminhão bascular ele vai soltar de novo. Então está separado, está limpo, automaticamente já vai para reciclagem e tem um valor agregado maior. Então, se eu colocar junto ali resto de comida, cascas de fruta, erva com papel, com plástico, e vai sujar, não vou conseguir separar, porque ninguém vai querer comprar um material sujo, com gordura, né? Tu sabe que eu não hoje, assim, Simone, eu não consigo fazer isso. Se eu for num lugar, assim, parece que eu tô fazendo uma coisa muito errada, sabe? A gente fica com pena quando vê, não tem que estar num lugar, às vezes é só aquele lixo, e é um lixo de tudo. Às vezes tem muita coisa de lixo seco e o cara vai lá e limpa a cuia, bota a erva ali, ou bota, um alimento ali, tipo, pensando, meu Deus do céu, cara,
Não parece que nós estamos vivendo no mesmo planeta, né? Não parece. E porque as pessoas têm informação, né? Sim, Olha o que a gente vivencia aqui no verão, ali em torno da Univates, sim. né? Olha os jovens que vão ali no happy hour, tomar um chimarrão e tal. Olha quanto lixo fica lá, né? No outro dia de manhã, na segunda-feira, tem que ir lá o pessoal varrer. Mas por que que não pode colocar numa sacolinha e levar até a primeira lixeira? Isso ali, uma época que eu falava até, cheguei a fazer vídeo, não sei como é que não deu problema. Mas eu fazia algumas caminhadas naquela região ali, daí eu pensei assim, pô, por que que o jovem, ele quer ser malandro? O jovem sempre gosta de aparecer. A gente também já foi jovem. E eu vejo que hoje não é muito diferente da minha época, mas hoje está um pouquinho pior. As pessoas pegam, parece que mostrar o que bebeu é tipo é um troféu. Quanto mais lata empilhada, parece que quem estava ali é o cara. Por que não vamos inverter? Vamos mostrar uma coisa diferente. Vamos ser o cara deixando o ambiente limpo. Vamos fazer assim, um monte de ambiente sujo e onde é que nós estávamos, tudo limpo. Será que não vai chamar mais atenção? Né? Então, eu cheguei a fazer alguns Isso vídeos. não tem explicação, né? Eu sempre digo pro meu filho, né, pro Matheus, eu disse, olha, Matheus, o dia que eu te ver, que ele vai ali, né, convive no espaço, eu disse, o dia que eu te ver lá, e você indo para casa, né, indo embora e deixando teu lixo lá, vai voltar a buscar, Tu eu digo sabe para que ele, isso, tu né? sabe que isso é criação. Porque o meu pai ele já vinha desse sistema. E um dia nós estávamos, todos nós éramos crianças, nós estávamos no centro de Capão da Canoa. A minha irmã pegou, não sei o que que era, mas era alguma coisa que ela tirou para fora do vidro do carro. E eu peguei, pai, ela tirou. Ele parou o carro em plena Paraguaçu, né? E fez A ela mulher dele juntar. enlouqueceu. Não, tu não vai parar. Não, eu vou parar, ela vai voltar lá para trás, vai juntar o que botou fora, não sei o que é, e vai botar aqui dentro do carro. É, E mas é, eu achei legal, né? mas é E a assim, minha filha, o exemplo ela vem de também, ela é casa. assim, e nós aqui também somos assim. E às vezes quando estou caminhando em algum lugar na rua, tem uma coisa ali, eu vou ali me abaixo, junto, às vezes uma garrafinha de coisa, pet, largo num canto, Eu também não posso ver. né? Lá na frente do escritório, um pouco pro lado, assim, tem uma lixeira. Às vezes de manhã cedo eu chego, junto todo o material que está no chão. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem largar o lixo aberto dentro da lixeira, o orgânico solto dentro da lixeira, porque alguém tem que fazer aquele trabalho depois de ir lá e juntar e limpar, né? Porque dá rato, dá barata, dá mosca, dá mau cheiro, né? Então as pessoas vão estar circulando na calçada, a calçada vai estar suja, vai estar Tu, pingando. tu sabe, Simone, que eu tive a oportunidade de conhecer o Japão, né? Porque a nossa filha que mora lá, né? Então eu achei muito estranho assim não ter sujeira, não tem, tu Não tem. procura, 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 procura. E um dia que eu vi uma lata de cerveja, era brasileiro. Era É brasileiro que tinha verdade. deixado. Eu pensei, mas olha só. Então assim, É a cultura. É a não, e cultura. tudo limpo, tudo limpo, tudo limpo. Eu falei, né? Eu falei assim, olha só os banheiros públicos, dá vontade de deitar no chão, lamber, porque assim, ó, eu nunca vi tanta limpeza. Mas sabe que Curitiba é assim, né? Curitiba, sim, conheço também. Curitiba tem os banheiros públicos de Curitiba Sim, são sim. sensacionais, né? Porque são sempre limpos, pode ir a qualquer hora que está sempre limpo e vem de uma cultura de anos na cidade, né? E Gramado também tem essa cultura de cuidar mais das Eu, praças, dos parques, né? é, A nossa Lajeado hoje já peca um pouco com isso, né? As pessoas não participam tanto do cuidado com aquilo que é de todos. eu acho que nós vamos chegar lá. Tem empresas, eu sempre cito aí o exemplo do próprio do Richter, né, do Juca, ele está fazendo isso aí e está mostrando, está fazendo a parte dele. E quando vê tem alguém fazendo também, claro, vai ser para o futuro, não adianta. Sim, ali o 386 Business Park, né, não foi nenhuma nem duas vezes Sim. que em final de semana o pessoal se reuniu, né, em épocas para fazer festa lá e para conversar e tomar a cerveja com os amigos lá no empreendimento, e o lixo ficou, né? Aí no domingo o Alexandre tinha que ir lá, quando não Juca muitas vezes, né? Ele dizia, olha aqui onde eu Eles tô aqui contaram. recolhendo todo o lixo que o pessoal Sim. deixou, né? Então é um longo trabalho. A educação ambiental tem uma frente muito forte e ela tem que acontecer com mais firmeza, né, dentro dos municípios, assim, para a comunidade, porque nós temos que ensinar. A gente não pode dizer, eu sempre falo isso e acredito nisso.
As crianças é fácil de ensinar. Tu diz hoje para elas como é que separa o lixo, nós chega em casa, ela conta para o pai e para a mãe. Sim. E se tiver a lixeira em casa, elas a partir de hoje elas vão fazer. Já faz, né? sim. Agora, e os adultos? Se nós temos a informação, nós muitas vezes somos cobrados pelas crianças, por que nós não fazemos? Eu sempre digo, um projeto para dar certo, larga lá no colégio. Larga para as crianças, porque elas vêm corrigindo os pais, né? Mas a educação para o adulto tem que acontecer também. Sim. Porque é nós que precisamos todo dia ser lembrados, né, do nosso papel dentro enquanto sociedade como um todo. Né? Desde a separação dos resíduos, de juntar o papel de bala no chão e levar até a próxima lixeira, e por aí vai. Tu sabe que em Blumenau, eu cheguei a morar em Blumenau, eu tinha uns 13 anos de idade, e lá eu cometi um erro. Eu peguei um dia um papel de bala e acabei tirando o papel de bala e botei, mas não botei, larguei no chão. E um guarda municipal me chamou a atenção, o papel tem que botar no lixo. Blumenau é uma cidade muito limpa, é o sistema alemão, tu deve conhecer lá, né? E daí eu pensei assim, pô, eu já sabia que em casa é assim, como é que eu fui cair nessa, né? Mas no automático. Mas assim, puxa, mas fui chamado a atenção. Daí comentei em casa, né? É assim que funciona. Tu sabe que a gente estava viajando no final de semana, assim, com um casal. E daí o nosso amigo, ele falando, olha ali, mas tem tal coisa ali, jogada na calçada, mas que pessoal que não leva para lixeira, né? No automático, né? Ele estava tomando uma garrafinha de água, e a água terminou. E aí, ó, pá. Esse fulano, tu tava reclamando que o pessoal estava largando material ali, né? Lixo ali no chão. Olha o que tu fez. Meu Deus, foi no automático, eu nunca faço isso, não sei o que. Parou, foi lá, pegou, né? Sim. Mas é assim, às vezes tu tá no automático e quando vê, foi. Mas não pode ser sempre assim. Simone, nós estamos indo para a finaleira aqui, eu não calculei tempo, eu tô sem o meu... Um abraço para o Carlos Paida, tá aqui. Nós vamos continuar nos ajudando, inclusive está rodando aí ainda o apoio dele. Carlos Paida é um produtor musical que dava realmente um apoio muito legal. Surgiu uma oportunidade boa profissional, ele foi morar na capital. Então estou muito contente. Eu perdi um parceiro, mas ao mesmo tempo, profissionalmente, ele está satisfeito. Ele faz essa parte de, digamos que tu cria uma música, ele faz o arranjo musical, ele faz toda essa parte. Né? E estava nos ajudando aqui, estava bem legal. De repente, novas oportunidades ele vai trazer, né? Então assim, ó, eu fico contente, não tá aqui, mas deu um passo a mais aí na vida dele, profissional, então estou satisfeito. Mandar um abração aí pro Carlos Paida, da CP Music. Vou fazer uma última, e ele controlava o tempo para mim também, mas mais ou menos eu sei que nós estamos chegando aí no final. Simone, uma curiosidade minha, Balneário Camboriú, como tu vê, porque a gente vê... Da tua parte profissional, como tu vê cidade e mar? Eu digo que eu quero falar assim, aquele monte de esgoto sendo lançado ao mar, existe tá tudo certo ou não? Como é que... Em Balneário, eles têm uma política muito forte na questão ambiental, né? E sim, eles tratam. Porque eu não tenho conhecimento, esgoto, eu vejo, né? Só aqueles prédios enormes, né? Os edifícios têm as suas estações de tratamento, né? Então, muitos deles individuais, e daí eles já lançam um efluente tratado. Sim. Então, isso também já beneficia, né? A questão da entrada. E a cidade como um todo, né? Eles têm uma política muito grande nessa parte ambiental, até porque eles acordaram para isso, né? Porque cresceu e porque hoje chegou a estar nos índices, né? Eu lembro que o Fantástico fazia aquelas pesquisas, chegou a estar na praia mais poluída do Brasil, né? Sim, hoje então, eles já conseguiram contornar isso, né? Com o tratamento do esgoto. Até porque ela é muito vista hoje, né? Balneário não tem quem não sabe que exista, né? Sim, ela tá hoje no auge. Balneário, né? É o Dubai brasileiro, né? Dubai brasileiro, isso aí. Tu sabe que eu fui muito a Balneário quando era criança, Itapema, e a minha avó sempre dizia, eu gosto de Itapema, porque é uma praiazinha bem pequenininha, né? Tu vê, se a minha avó tivesse vivo... Não, mas isso era anos 70, né? Sim. Então, quando não existia Beto Carreiro ali em Camboriú, Armação, seguido ia pra praia de Armação ali. Então, era realmente... E Balneário já estava começando a ser diferente. Aí minha avó dizia, como eu gosto de Itapema, que é um lugar tranquilo. Aí esses dias, acho que uns 2 anos eu passei ali. O ano passado foi... Eu pensei, se a minha avó tivesse vivo, ela ia ver o lugar tranquilo. Que virou, né? Não o que virou lugar na orla, tranquilo? Durante a alta temporada, tu não consegue andar de carro e tal.
É bem... Ano passado, é nessa bem... data aqui, eu estava em, como é que era? Bombinhas. Que E tava maravilha! bem bom aquilo lá. Eu acredito. A gente ficou As praias são até lindíssimas. perto do Natal ali. Mas Santa Catarina vem trabalhando muito essa questão do meio ambiente, né? E a parte do tratamento de É que a esgoto, recolhimento de própria lixo. natureza, né? Ou seja, o meio ambiente, ele é diferenciado já por si só, né? Já é uma coisa mais linda do mundo, né? E se a gente colabora, se a gente faz pequenas ações E todos tem os bastante. dias, Em ele Santa Catarina tem bastante. Tem sim. muita praiazinha ali que o E pessoal não... o meio ambiente ele consegue se recuperar, se regenerar. Mas agora, se ninguém não faz nada, né, fica muito mais difícil. E é um lugar criticado, né? As pessoas falam assim, Santa Catarina, as praias, tem muito maluco, muito maconheiro. Cara, mas eles estão ali curtindo, e eles não, por incrível que pareça, estão fazendo aquele lado deles, ou é o surf, ou é a pesca, ou é fumando Estão de lá boa, o né? baseado deles, mas eles não estão destruindo, e eles estão Sim, preservando. Se estão chegar preservando. alguém ali, eles vão, o manezinho vai lá e, né? Vão intimar, sim. Sabe que Garopaba existe isso também, não tem prédios lá, tu olha, tu enxerga lá da rua, tu enxerga o mar, e está concentrado, ela não consegue, ou digamos assim, não está tendo a oportunidade de crescer, porque estão segurando, não sei até quando. Mas, Daqui uns dias mas pode isso ser, é por causa de toda aquela, mas envolve toda administração, não a sei. vegetação que tem lá, a legislação, né? E embora a legislação federal hoje ela tenha sido muito flexibilizada com relação às questões de meio ambiente, talvez agora com o novo governo, acredito que isso vai voltar algumas coisas, né, no tempo para também ajudar na conservação desses Sim, espaços, porque é importante, mas, né? É importante. A gente sabe que esse no verão aí tu ficar na rua sem nada de vegetação aí, quase 46, 47 graus, né? Agora junta aonde tem vegetação, onde é bem arborizado, né, que tem arborização nas calçadas, já dá uma amenizada, já dá uma refrescada. Simone, gostei muito de conversar contigo. Eu acredito que as pessoas também vão tirar um tempo para poder assistir esse vídeo. Eu andei lendo ali, depois parei e falei assim, pai, mas é tanta qualificação ali, eu acho que eu vou passar um papo descontraído. É isso Eu aí. acho que foi bem legal, foi bem interessante, a gente pegou alguns tópicos diferentes. Alguns dos nossos programas são com mais pitada de humor, alguns com menos. Quando o assunto é sério, eu procuro também dar um tom de seriedade. Eu sempre digo, esses programas aqui muitas vezes são uma mentoria, porque tem pessoas bastante inteligentes que estão olhando ali. Eu não tenho um número grande de visualização, tá? O canal está iniciando, mas eu vejo que tem fidelidade entre as pessoas que estão olhando e elas assistem, né, bastante tempo, a gente controla ali. Mas eu escuto falar muito, né? Porque, tu viu lá o podcast, fulano tava lá, fulano tava lá. E assim a gente vai, os conhecidos da E você gente, sabe que isso principalmente da área sim, de imóveis, de né? imóveis, eles estão sempre ligados. Lá, ele está inovando. Eu disse, gente, é isso aí, tem que acontecer. Então, acho que Tudo bem. provavelmente para o ano que vem tem surpresa aí, Olha, que surpresa legal. agradável, né? Então, a gente perde uma pessoa, mas provavelmente nós estamos ganhando algo a mais aí. Simone, alguma coisa que talvez a gente não comentou, que tu queira dar uma reforçada? Isso aqui eu gostaria ainda de, né? Que tu lembre. Eu acho que nós falamos de tudo, né? Mas eu acredito muito ainda nas pessoas e que o meio ambiente vai dar certo, né? Mas que nós temos aí temos que fazer a nossa parte e que cada um, né, pense o que eu posso fazer para melhorar. Às vezes uma pequena ação, né? Já separou o lixo, né? Não deixa a torneira aberta, toma um banho mais curtinho, né? Não escova o dente com a torneira Ligado. aberta. São pequenas coisas. A gente não precisa pensar em grandes ações, né? Mas pequenas coisas do nosso dia a dia podem fazer a diferença lá na frente. Quando tu fala em pequenas coisas, eu me lembro da ação do colibri. Eu até já falei aqui. Existia um grande incêndio, uma mata bastante grande. O colibri, o beija-flor, né? Ele foi lá com aquele biquinho pequenininho, pegava uma aguinha, sobrevoava lá, largava aquelas gotinhas, né? Aí comentaram, beija-flor, o que tu está fazendo? Não, eu tô com o biquinho aqui, eu largo a água para Ajudar a tentar apagar conter. esse incêndio aí, né? Mas a minha parte eu estou fazendo.
Seria mais ou menos Isso né? aí, com Cada um certeza. fazendo a sua parte, dentro da sua No final, velocidade, dentro da sua capacidade. Cada um faz a sua parte. Lajeado hoje somos quase 90 mil habitantes, se eu não É. estiver enganada, né? Se cada um dos 90 mil fizer um pouquinho, Tu sabe, olha o quanto a gente vai ter tu no sabe final. o que o meu pai faz? Ele tem 78 anos, ele tem um projeto chamado Sopro da Vida. O dia que tu tiver a oportunidade de pesquisar, é em Soledade, que era uma cidade, eu achava assim, muito suja, né? Pela característica da região. Uhum. Mas ele começou sozinho fazendo as coisas, ações, criou lá uma ONG chamada Sopro da Vida, onde ele faz recolhimento de lixo, recolhimento dessas coisas que tem que ser o seu destino, tipo lâmpadas, aqueles descartes, né? Então eles têm um grande pavilhão lá, as pessoas trazem até lá e dali eles dão um destino. E ele fala sempre uma coisa: se cada morador do município pegar a frente da sua casa e se tornar responsável para a limpeza da frente até a metade da rua, se todo mundo fizer só isso, nós temos uma cidade limpa. E daí cada morador fez a sua parte. Sim, Né? com Então, certeza. e até chamavam ele de louco, né? Ah, tá ali. E ele juntava, às vezes, lixo ali. E por causa de uma posição social, tinha gente que criticava, né? Ah, tu vê, fulano e tal, né? Tá ali virando lixo. Mas, E ele falou assim, eu não tô virando a minha lixo, eu tô mãe, fazendo o que deve ser eu feito. cresci vendo né? a minha mãe, ela tinha um banquinho, e ela sentava naquele banquinho e com uma faquinha, ela limpava a frente da O casa. quartel Né? chama de Porque cri-cri. ela dizia, por que eu vou esperar a prefeitura vir aqui? Vou fazer minha parte, varria a calçada, juntava as folhas. Então, eu não jogava na boca de lobo, né? Como muita gente faz. Mas é assim, Sim. né? De pouco em pouco que a gente avança. Muito bem. Considerações finais? Prazer estar aqui contigo nesse papo descontraído, né? Acho que precisamos de mais disso, né? De mais informação, falar mais sobre diversos assuntos, como é o que tu está fazendo. Tá de parabéns aqui no teu podcast. O que crê? Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela parceria de vocês que acompanharam o programa, vocês que olharam um dia o cara falou assim, cara, eu olho em 3 etapas, não me importa da forma que tu olha, mas olha. Exatamente, isso aí. Então, tinha um cara que falou assim, ele falou assim, eu olho quando eu vou lavar a louça. E eu, particularmente, também, quando eu lavo a louça, eu tenho um horário que eu faço isso, eu boto um podcast de alguém para acompanhar. Então, eu boto os fonezinhos de ouvido ali, quando terminou a louça, e ainda tem, né? Informação correta. Informação. Então, é por aí. Olhe da forma que você achar melhor. Obrigado pelos apoiadores que estão conosco aqui, pelo espaço, Esquina 35, eu sempre falo espaço. Esquina 35, agora que é época do Natal aí, ou enfim, qualquer época do ano, é parceiro, então pode conseguir aí o seu brinde. O canal Paródia Gospel, que também está conosco aí, o CP Music, eu também estou apoiando de uma certa forma, e foi um prazer ter estado com você. Obrigado, Simone, por ter aceito esse convite. A gente demorou um pouquinho para acertar as datas, né? Um corre, o outro corre também, mas enfim, deu certo e creio que foi algo bem, bem maravilhoso. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Amém? Amém.